Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o estádio do Fluminense das Laranjeiras, que será que poderia ter uma reforma nesse próximo ano de 2024, que eu quero comentar aqui com vocês então sobre esse projeto que já existiu lá em 2019, que teria um custo bem alto, acima dos 100 milhões de reais. Como ficaria, né, o estádio que já tem um bom tempo que não é utilizado nem para partidas oficiais e muito menos, né, para os treinamentos, que eu quero comentar aqui então com vocês, e qual seria a chance disso acontecer, com valores e também matérias lá da época. Só antes de começarmos, caso você goste de tipo de conteúdos como esse, de projetos de estádios, atualizações de centros de treinamentos, considere se inscrever aqui no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, e aqui trazemos então vários projetos de clubes espalhados pelo Brasil. Inclusive, futuramente devo trazer mais conteúdos do Fluminense, e se trouxer, eu vou deixar na tela final aqui desse vídeo, quando terminar, para você ver então algum outro assunto relacionado. Bom, o estádio das Laranjeiras do Fluminense, que assim, não tem uma partida oficial desde 2003, mas não é por conta disso que perdeu, né, a sua história. Até porque é um berço do futebol nacional, que assim, localizado então na sede do Fluminense, foi inclusive palco do primeiro jogo da história da seleção brasileira, lá em 1914, né? Inclusive o Brasil nunca perdeu no estádio, um amistoso então naquele primeiro dia, daquela primeira vez, contra o Exeter City, no caso do futebol inglês, no caso o Brasil vencendo por 2-0. E disputou então o tricolor carioca mais de 840 jogos no estádio até 2003, né? Onde recebeu inclusive vários treinos e coletivas de imprensa de jogadores do Fluminense até 2016, quando aí sim foi inaugurado o CT da Barra da Tijuca, e desde então não tem sido mais, né, utilizado o estádio. Que só para você ter uma ideia, o estádio já chegou a ter uma capacidade superior a 25 mil pessoas, mas não foi recentemente, né? Foi ainda lá na década de 1920, só para você ter uma ideia, o tanto que é antigo, né? Também assim como a história do Fluminense, onde apesar disso, em 2016, o público máximo que poderia ser comportado seria na casa de 8 mil torcedores. Hoje em dia, né, se fosse para colocar ali, seria essa média de 6 mil, vai depender dos jogos, até mesmo se você pesquisa, né, no Google, aparece a primeira informação que tem a capacidade de apenas 2 mil torcedores, mas eu vou me basear nessa matéria lá da época, onde quando o CT, no caso do Fluminense, foi inaugurado, que era nessa casa de 6 a 8 mil torcedores. Então, bom, onde assim, tivemos algumas atualizações sobre essa possibilidade do Fluminense ter novamente o seu estádio e uma reforma interessante, que aí seria no caso de um grupo de torcedores e empresários torcedores do Fluminense em 2019, conhecido então como Grupo Laranjeiras 21, composto então por sócios, conselheiros e tudo mais, que no caso juntariam para ter essa reforma no estádio antigo do Fluminense, lá nas Laranjeiras, que teria inclusive esse projeto com uma capacidade de mais de 15 mil torcedores e poderia custar entre 50 a 100 milhões de reais essa reforma. Isso a valores de 2019. Se você fosse trazer a valores presentes, certamente já dobraria, mais do que dobraria, tá, esses valores. Eu chutaria ali realmente de 150 a 300 milhões de reais, porque subiu bastante, né, os custos das reformas, mesmo sendo uma na teoria simples, porque teria que derrubar o estádio e tudo mais, que foi algo que acabou não avançando futuramente, que eu vou também comentar aqui com vocês. Bom, além disso, né, no caso, o Flamengo, naquela época, junto com o Fluminense, assumiu essa titularidade do Maracanã, então até por conta disso já não teve uma grande empolgação de cara, porque tinha acabado de conseguir essa licitação junto ao Flamengo, do Maracanã, para os próximos anos, então mesmo que tivesse esse acordo, não teria tantos jogos assim lá nas Laranjeiras, mas poderia ser algo interessante a se pensar, até porque uma reforma não ocorre do dia para a noite, né? Então começando lá em 2019. Bom, a situação do projeto, como ficou? Como no caso as Laranjeiras teria que ser tombada, o grupo avaliou melhor a situação e que seria melhor, né, ser reformado então a partir de 2017 e que teria que ter então essa derrubada do estádio. E o projeto, inclusive, em 2018 foi levado ao presidente, o Pedro Abad, que informou, né, que o clube não tinha recursos para tocá-lo, mas deu aval para o grupo avançar, né, com a ideia. Uma solução encontrada foi assinar um termo de cooperação com o Instituto Cidadania Tricolor, né, uma associação sem fins lucrativos. Com uma autorização oficial do clube, o grupo ficaria responsável por captar dinheiro para o projeto e contrataria escritórios de engenharia e arquitetura para a elaboração do mesmo, né, e representaria então o clube nas negociações, igual essas fotos que eu deixei aqui então para vocês. Que no caso, por conta da eleição e o cenário político indefinido, o projeto diminuiu o ritmo e aguardou então a chegada de um novo presidente, né. Então, o financiamento, de acordo então com essa possibilidade de
de reforma, não sairia nada dos cofres do Fluminense, porque os membros estariam captando dinheiro com sócios, conselheiros e torcedores próximos, né, para viabilizar pelo menos essa primeira fase. Segundo os integrantes, esse valor é de aproximadamente R$1 milhão e 75% já seria captado, né, mas ainda não depositados por aguardar justamente essa questão da eleição que teria na época do estádio. Só para você ter uma ideia, não seria todos os jogos do Fluminense no estádio. Teria uma capacidade de 15 mil torcedores e cerca de 12 jogos ao ano. Então, seria então realmente uma capacidade interessante, um volume de jogos ok, uma média de 1 por mês, e também teria um estádio multiuso, né, que poderia ser utilizado para shows e eventos, que certamente teria uma arrecadação ainda mais interessante para o Fluminense. 15 mil pessoas no estádio, uma capacidade para 1.500 para a torcida visitante, então seria bem interessante, até porque seria liberado para os jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, até vou deixar aqui também qual que era o plano, né, de captação de dinheiro na época, da sustentação econômica, onde a receita de bilheteria seria mais de 4,9 milhões de reais por ano, tá? Deixei aqui para vocês. Licenças, né, de assentos e tudo mais, mais de 4 milhões. Alimentos e bebidas, 500 mil reais. Cadeiras VIPs, 400 mil, loja exclusiva do clube, 200 mil reais, tem também implementação de sócios, 2 milhões de reais por ano, e patrocinadores, que seria o principal, 7 milhões de reais, e shows e eventos a partir de 3,6 milhões, e do centro de convenções, 500 mil reais anuais. Então, realmente um valor que seria interessante, porque pelo custo da reforma, que não era tão alto, se você for olhar o faturamento, já seria bem interessante e que se pagaria, na teoria, em pouco tempo. Bom, então por que não saiu do papel, né? Porque eu vou deixar aqui então para vocês na época onde o site Flunomeno, é isso a pronúncia aí, o estádio teria que ser tombado, então para a construção de uma estrutura mais sólida. E a estrutura das Laranjeiras, obviamente pelo ano de construção, é muito antiga, né? E justamente por conta das diversas reformas que já teve no estádio, é muito complicado a parte de acesso próximas do bairro então das Laranjeiras. E segundo então o Pedro Antônio, que é especialista, né, fez um levantamento então nas Laranjeiras em entrevista ao portal Netflu e descobriu que o anel superior está condenado, né, ainda com uma versão oficial do Fluminense, seria necessário tombar todo o estádio para uma eventual reforma. E como o estádio das Laranjeiras é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, esse tipo de mudança radical só seria possível por conta de um projeto que justificasse a reforma. E mesmo assim, causaria uma grande burocracia por parte dos órgãos que cuidam, né, dessa parte. E que assim, não seria interessante de se pensar por parte aí do governo, que teria que demorar bastante. Vocês sabem como que funciona no Brasil, até ter, né, essa liberação e tudo mais, porque realmente consta como um patrimônio histórico. Só que se chegasse já com uma proposta, um projeto para derrubar e construir algo novo, poderia sair do papel. Mas não adianta, né, o Fluminense ter o estádio, que obviamente faz parte da história do clube, isso é inegável, mas que hoje está completamente abandonado, vai ficar ali então a ruína e, por exemplo, não vai nem o time principal treinar ou jogar, porque certamente, né, poderia ter mais jogos dos times de base, do time feminino, obviamente seria utilizado com mais frequência, só que daria, né, se você reformasse ele, daria um carinho maior e até mesmo preservasse a história do clube para as próximas gerações. Bom, mesmo com algumas promessas da diretoria em 2023, no caso, o planejamento para 2024 não seria justamente de ter a reforma do estádio, tá? Vou até deixar aqui essa matéria então para vocês. Mesmo com promessas, a diretoria não garante jogos nas Laranjeiras em 2024, do portal Netflu, onde falou um pouco sobre a diretoria do Fluminense, que há um pouco mais de 2 anos vinha falando bastante, né, nessa possibilidade novamente de retornar aos projetos de revitalização das Laranjeiras a partir então de 2024, que não tem garantia de que isso vai acontecer, tá? Onde eu vou deixar aqui então essa matéria. O intuito principal do projeto é que o tricolor possa disputar partidas de pequeno porte por lá, como por exemplo no campeonato estadual. E além disso, o local seria utilizado pelas categorias de base e futebol feminino, como é no dia de hoje em dia, né? E também para shows, que nessa temporada o planejamento mudou para 2024. Seria 2023 para ter a reforma, mudou para 2024, mas ainda nada é certo de que vai começar uma revitalização, pelo menos para ter alguns jogos, né, no estádio a partir do próximo ano, de acordo com o portal Netflu. Nem o dirigente mais otimista espera de fato ver, né, no caso atuando o clube nas Laranjeiras no Campeonato Carioca da próxima temporada, apesar da promessa da época, né, do empresário, do presidente, melhor dizendo, o Mário Bittencourt, e o Fluminense já consultou todos os órgãos competentes e sabe que existe o tombamento da área vermelha, né, que é aquela parte então do tombamento municipal e estadual e federal. E por esse motivo não pode derrubar e fazer um estádio novo. E a ideia então seria restaurar e buscar uma forma de rentabilizá-lo, que certamente não seria barato. E bom, o último jogo, né, do Fluminense por lá
foi no dia 26 de janeiro de 2003. Na ocasião, o Fluminense, então, pelo Campeonato Estadual, empatou em 3-3 com o Americano. Nos casos, os gols do Fluminense foram